Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Lembrando que na aula anterior terminamos o conteúdo de relações ecológicas e hoje iremos iniciar o estudo da biosfera, relacionando principalmente os principais biomas terrestres e o estudo dos biociclos. Iremos ver adiante cada um deles. Antes de iniciarmos todos esses estudos, vamos conhecer um pouco sobre a biosfera. A biosfera é o conjunto de todas as regiões do globo terrestre onde existe vida. Em outras palavras, é o conjunto de todos os ecossistemas, ou seja, nessa imagem a gente consegue ver a junção da atmosfera, a junção da biosfera, da hidrosfera e da crosta terrestre. Então, toda essa junção é o nome dado ao conjunto de ecossistemas presente no planeta Terra. Por esses ecossistemas, a gente entende que os sistemas naturais possuem organismos vivos, tá? E dentro da biosfera, a gente encontra três tipos de biociclo. Os biociclos chamados de epinociclo, o talassociclo e o liminociclo. Mas hoje iremos estudar somente o epinociclo. Por que iremos estudar somente o epinociclo? Porque o epinociclo engloba todos os ecossistemas terrestres do planeta Terra, tá? Então, corresponde 28% do nosso planeta Terra. É um biociclo extremamente terrestre, que apresenta maior diversidade de espécies e, principalmente, uma ampla variação climática. Então, os biomas do epinociclo apresentam também flora e fauna bastante característica, tá? Que se adaptam às condições climáticas e geográficas de cada um dos biomas que a gente vai estudar. Então, no epinociclo, a gente pode encontrar diversos biomas. Percebam que esse estudo que a gente vai ter agora é muito relacionado com os conteúdos de geografia, que é justamente essa interdisciplinaridade entre a biologia e a geografia, tá? Dando continuidade ao nosso assunto, a gente vai conhecer um pouco sobre as províncias dos epinociclos, tá? Existem epinociclos subterrâneos, que é um estudo feito entre cavernas e grutas, e existe o epinociclo chamado de biomas terrestres, que são caracterizados pelos principais biomas, como tundra, taiga, floresta temperadas, campos e desertos. A gente vai conhecer detalhadamente cada um deles, tá? Lembrando que todos esses biomas são caracterizados como biociclo, epinociclo. Não esqueçam disso. Agora a gente vai conhecer os principais biomas, como eu falei para vocês, que são biomas caracterizados como biomas terrestres, que participam de todo o planeta Terra, né? São basicamente 6 a 7 tipos de biomas. A gente vai conhecer alguns deles. Primeiro, vamos lá para o mapa geográfico, para a gente conseguir identificar os principais biomas que são distribuídos no planeta Terra. Como, por exemplo, pelas cores, né? Floresta tropical, savana, deserto. Aí a gente tem vários outros tipos de biomas, mas os mais conhecidos e que estão no livro de vocês tem floresta temperada, taigas, tundra. Esses são os principais biomas que a gente vai estudar. Agora, o primeiro bioma terrestre que vamos conhecer é a tundra. A tundra é um tipo de bioma que é situado no torno do Polo Ártico, ao norte da Ásia, Europa e Canadá. É um tipo de bioma com região extremamente congelada na maior parte do ano. Tem presença de musgos e líquens, ou seja, árvores de pequenos portes, ou seja, raízes de pequenos portes, né? E apresenta uma fauna extremamente rara e mamíferos como a rena e o boi. A gente pode identificar pelas imagens, tá? Então, durante grande parte do ano, a sua superfície fica coberta de neve. Agora, a gente vai conhecer um pouco sobre a taiga. A taiga é um bioma característico lá do Canadá, dos Estados Unidos também, né? E da Sibéria.
e acontece primeiramente em grandes altitudes, como na Noruega, na Rússia, na Alasca. O seu tempo climático é caracterizado por inverno frio e verão curto. Sua fauna é composta primeiramente de ursos, lobos e raposas, e sua vegetação, como vocês podem ver, é predominantemente com presença de pinheiros, tá? Então, na taiga, o clima é totalmente subártico, com ventos fortes e gelado durante o ano todo e com presença de plantas, como vocês podem identificar nas imagens. A gente tem também a presença de plantas chamadas de florestas coníferas, né? Então, nas plantas da taiga estão presentes vários insetos também, tá? Como aves diversas, alces, ratos, lobos, linces e dentre outros. A gente pode encontrar vários tipos dele. Agora, vamos conhecer um pouco sobre a floresta boreal. A floresta boreal também é um tipo de bioma terrestre de clima frio, invernos rigorosos, tá? No hemisfério norte. Possui presença de plantas como coníferas e pinheiros, e a fauna é rica em animais como lobos, ursos, lebres, linces, alces, cervos, ou seja, animais que hibernam. Tá? Vamos conhecer agora os desertos. Os desertos são um bioma que atinge extremos em termos de temperatura. Regiões de baixa pluviosidade, com altíssimas temperaturas durante o dia e baixa durante a noite. Os vegetais, ou seja, poucos transpiram e acumulam águas através das raízes, tá? Existe uma pouca fauna na região do deserto, com presença de alguns animais que atuam somente em hábito noturno, como, por exemplo, escorpiões, roedores, lagartos, camelos e entre secos, tá? A gente vai conhecer agora, basicamente, os campos. Os campos, gente, são biomas característicos de climas com baixo índice pluviométrico. Atinge primeiramente as áreas dos Estados Unidos, da Rússia e da América do Sul, e é encontrado também tanto em regiões tropicais, como eu já falei para vocês, como em regiões temperadas, tá? A sua fauna é coberta de lagartos, tamanduá e árvores, e a flora a gente tem a presença de plantas consideradas gramíneas, tá? E na savana a gente tem a presença de gramíneas, arbustos e árvores como o cerrado e primeiramente a caatinga, certo? Vamos conhecer agora sobre a floresta tropical. Floresta tropical é um tipo de bioma encontrado na região mais próxima à linha do Equador. Então, possui alta pluviosidade, o solo é extremamente pouco iluminado, úmido e coberto de folhas, grande diversidade de espécies de vegetais, como árvores extremamente grandes, chegando a medir 50 metros, tá? E a gente tem uma fauna muito rica de herbívoros, com presença de predadores e parasitas. Nesse tipo de bioma, é possível encontrar também uma grande, gigantesca diversidade de diversos animais e plantas. Agora, a gente vai conhecer a floresta temperada. Floresta temperada é um tipo de bioma marcado por estações muito definidas. É encontradas em regiões da Europa, da China, Estados Unidos, tá? Possui 4 estações bem marcadas, latitude média dos hemisférios norte e sul, e a fauna com presença de esquilos, lobos, veados, felinos e aves. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida eu estou à disposição e na próxima aula a gente volta. Um abraço, fique com Deus.